A graça e a paz. Boa noite. Hoje estaremos falando sobre fé no Deus que nos conhece. A graça e paz, boa noite. Fé no Deus que nos conhece. O livro de Jó nos oferece essa garantia, nos oferece essa bênção tão maravilhosa de ter fé no Deus que nos conhece. Muitos conhecem a história de Jó, já ouviram falar da história de Jó, mas grandes lições nos trazem. E nesta noite tenho certeza que a palavra do Senhor, através desse livro de Jó, vai lhe apresentar uma segurança para que você tenha fé no Deus que te conhece. No livro de Jó, capítulo de número 23, a partir do versículo 10 ao versículo de número 14, o texto nos diz assim, eu vou ler na NVT, a nova versão transformadora que fica mais próxima do texto ao qual nós vamos apresentar. Diz assim, Jó 23, a partir do versículo 10. E, no entanto, ele sabe aonde vou. Quando ele me provar, sairei puro como o ouro, pois permaneci nos caminhos de Deus, segui seus passos e nunca me desviei. Não me afastei de seus mandamentos. Dei mais valor às suas palavras que ao alimento diário. Mas, quando ele toma a sua decisão, quem pode fazê-lo mudar de ideia? Ele faz o que bem deseja. Portanto, fará comigo tudo o que planejou. Ele controla meu destino. Palavra tão maravilhosa. Lembrando que Jó estava atravessando uma grande dificuldade na sua vida. Então, hoje anunciar a verdade do Evangelho, o verdadeiro Evangelho, parece que vai de contramão do que o povo espera ouvir. Falar a verdade, pregar o Evangelho genuíno, parece que vai na contramão do que muitos desejam ouvir. Muitos não querem ser confrontados, né? Infelizmente, hoje há uma avalanche, uma enxurrada de ministrações dizendo que, a partir do momento que a pessoa recebe a Cristo como Salvador, parece que a vida vai correr como um mar de rosas. Mas nós temos no livro de Jó algumas coisas que confrontam esta ideologia, né? Bom, o texto que nós lemos de Jó, capítulo 23, é uma análise extremamente profunda e coloca o dedo na ferida da espiritualidade contemporânea. Porque hoje muitas pessoas, quando se vê diante de uma adversidade, numa luta, elas tentam de qualquer maneira sair, como se aquilo não fosse trazer experiência para elas, como se aquilo não fosse didático, e que o Senhor não conhece, não está vendo a situação a qual ela se encontra. O texto nos mostra um contraste nítido entre a busca pela essência de Deus, que é a fé incondicional, e a busca apenas pelos benefícios que Deus oferece. Hoje muitos estão buscando apenas os benefícios que podem encontrar na promessa de Deus, mas não querem buscar o Deus da promessa, né? Como ensina a teologia da prosperidade, a teologia baseada só em milagres, né? As Escrituras nos ensinam a buscarmos Deus em primeiro lugar. E hoje estão levando as pessoas a buscar um Deus como se Deus fosse um garçom. Está preparado para oferecer aquilo que elas desejam encontrar, né? Mas nós temos que entender que a palavra de Deus, ela nos leva a confiarmos, a buscar em Deus em primeiro lugar. Isso vai nos trazer segurança, né? A mensagem de hoje foca em eliminar a qualquer preço o sofrimento. Rejeitam as provas, ignoram o processo que Deus usa para purificar os crentes para um propósito maior. Muitos estão abortando o processo e formando crentes fracos e idólatras, né? Muitos estão abortando esse propósito. Então veremos que, mesmo em meio às provações, Jó, ele amava mais a Deus do que as dádivas de Deus. Em primeiro lugar, quero destacar aqui 3 pontos, mas em primeiro lugar, enxergar as provações como um processo de crescimento.
A palavra de Deus, ela nos leva a isso, a enxergarmos as provações que vêm sobre as nossas vidas, como um processo de crescimento. No versículo de número 10, ele diz assim: e no entanto, ele sabe onde eu vou, e quando ele me provar, sairei puro como o ouro. Então precisamos enxergar as provações não como um sinal de abandono de Deus, pela parte de Deus. Não como se fosse um castigo, mas como parte do processo que Deus usa para nos purificar. Assim como o ouro é purificado, tem que eliminar toda a borra para que possa ter uma qualidade, uma boa qualidade. Então assim Deus faz conosco. Durante as provas somos tentados a pensar que Deus está indiferente, Deus está distante, que nós estamos só, que Deus não está vendo as nossas lutas. Mas precisamos de ter fé e esperança, até mesmo no silêncio de Deus. A Bíblia, ela revela homens, né, que passaram por lutas, homens que eram igual a nós. Lá em Tiago capítulo 5, 17, Deus vai nos dizer que Elias era homem sujeito às mesmas tentações que nós, as mesmas paixões que nós. Jó também era um homem que apresentava os mesmos questionamentos que nós muitas vezes vamos apresentar devido às nossas fraquezas, né? No mesmo capítulo de Jó 23, o versículo 8, 9, ele diz assim, ó: se vou para o leste, lá ele não está. Se sigo para o oeste, mas não consigo encontrá-lo. Não vejo no norte, pois está escondido. Quando olho para o sul, ele está oculto. Então veja que Jó também, no momento de dificuldade, ele fez esse questionamento: onde Deus está? Nesse momento que eu estou passando por essas lutas. Quantas vezes, quando estamos passando por uma tempestade, por uma dificuldade, nós queremos ouvir Deus falar ao nosso coração. Queremos uma resposta de Deus, queremos encontrar com Deus. E hoje o imediatismo tem levado muitas pessoas à ansiedade. E até quando muito não desiste. Então Jó não conseguia sentir ali naquele momento, sentir ou encontrar-se com Deus naquele momento. Ele está questionando. Como se não bastasse isso, né? Como se não bastasse, também tinha aqueles, entre aspas, amigos de Jó que questionavam aquele momento que Jó estava passando e atribuíam aquilo como pecado de Jó, né? Bom, mas Jó mantém a sua convicção de que Deus não somente vê, mas sabe o caminho que ele está. Jó, ele tinha essa certeza no seu coração. Então a fé de Jó é baseada em convicção e não em sentimentos. Não em sentimentos, né? Porque Deus possui o conhecimento onisciente sobre o ser humano. E esse conhecimento vai além das ações físicas e visíveis. Ele sonda as intenções, os pensamentos, as inclinações e o estado da nossa alma. Ele conhece. Ele conhece o direcionamento e as intenções do coração do homem. Ele conhece. Quando a pessoa está passando por uma luta, por uma tribulação, uma dificuldade, Deus conhece, ele sabe exatamente como se encontra aquele coração, como se encontra a alma do homem. Ele conhece. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe das motivações de cada um de nós. Ele sabe exatamente o que cada um busca e a quem está buscando. Ele conhece tudo isso. Bem, a declaração de Jó demonstra intrepidez, coragem, ousadia, firmeza e ânimo. Ele afirma: ele sabe o meu caminho, ele sabe onde eu estou. No versículo de número 10. No entanto, ele sabe aonde eu vou. Quando ele me provar, serei puro como ouro. Jó está dizendo assim: eu estou passando por toda essa tribulação, mas ele sabe aonde eu estou. Ele sabe aonde eu estou andando. Então Deus sabe quem somos e o que está acontecendo em nossas vidas, com cada um de nós. Ele sabe. Deus tem pleno conhecimento do que se passa com cada um de nós. Deus nos provará. Assim como Deus provou a Abraão, Moisés, Davi, Pedro, Paulo, da mesma forma nós seremos provados por esse Deus. Mas podemos descansar, porque Ele sabe o que acontecerá após a prova. Ele já sabe o resultado. Então devemos permanecer firmes, assim como Jó. Somos encorajados nisso. Sairemos purificados como ouro, assim como os heróis da fé. Nós também teremos crescimento espiritual. A fé produz resiliência e confiança em Deus.
segundo ponto que eu quero destacar aqui para nossa meditação, baseado no texto que nós lemos de Jó 23, foco e determinação. Precisamos de ter, no meio das provas, no meio das lutas, foco e determinação. Podemos aprender com o texto a fazer escolhas perfeitas. A prioridade absoluta. O que levou Jó a permanecer com a fé inabalável diante de todo sofrimento foi valorizar mais a comunhão com Deus do que as necessidades. No versículo 11 e o 12, ele diz assim: pois permaneci nos caminhos de Deus, segui seus passos e nunca me desviei. Aí ele completa dizendo assim, ó: não me afastei dos seus mandamentos, dei mais valor às suas palavras que o alimento diário. Olha, então valorizar mais a comunhão com Deus do que as nossas necessidades diárias. Valorizar mais a palavra do Senhor do que aquilo que nós estamos necessitando no momento. Porque senão isso passa a ser uma busca desenfreada pelas nossas necessidades e esquecemos daquele que nos conhece e tem o melhor para as nossas vidas. A obediência a Deus, a comunhão com o Senhor é mais importante do que as satisfações e as nossas necessidades físicas momentâneas. Isso reflete o mesmo ensino que Jesus ensinou lá em Mateus 4, versículo 4, onde ele diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Precisamos de nos alicerçar nisso. Jó estava atravessando um período difícil da sua vida, e é verdade, mas ele declara que a sua fonte de sustento é a palavra de Deus. Ele permanece fiel. Ele busca andar na presença de Deus, mesmo diante de toda aquela diversidade. Deus é a fonte de onde nós podemos encontrar tudo aquilo que a nossa alma deseja. E Jó buscava isto. A fonte era o Senhor, não as coisas que o Senhor tinha para oferecer. Muitos hoje estão priorizando o que é imediato, esquecendo o valor da palavra de Deus. Nós devemos sentir prazer em colocar Deus acima de todas as coisas. Priorizar a sua palavra. Buscar a sua presença o tempo todo, crendo que Ele suprirá todas as nossas necessidades no tempo certo e nos guardará até o fim. Jó, ele tinha essa segurança. No capítulo 19 de Jó, diz assim, ó, capítulo 19, o versículo de número 25, ele vai dizer assim: quanto a mim, sei que meu Redentor vive, e que um dia, por fim, ele se levantará sobre a terra, mesmo diante de toda aquela adversidade que ele estava passando. A sua esposa disse para Jó: amaldiçoa esse Deus. Jó perdeu seus filhos, perdeu seus bens. Aqueles amigos, entre aspas, lhe acusando de pecado. Mas Jó, ele tinha essa confiança, essa certeza no coração de Jó, dizendo, quanto a mim, sei, não importa o que estão pensando, não importa as lutas que estou passando, ele diz assim, ó, sei que meu Redentor vive, e que um dia, por fim, ele se levantará sobre a terra. Essa segurança nós podemos ter, que o nosso Redentor vive, né? Redentor no Antigo Testamento, ali no contexto de Jó, significa resgatar, aquele que vem resgatar. Lembra de Boaz, quando ele resgatou os bens ali de Noemi, né? Lembra? Então, Redentor é aquele que vem resgatar. Não apenas aquele que perdeu, mas a nossa própria vida. Né? Então, precisamos ter essa segurança. Jó tinha essa segurança. Em terceiro lugar, para nós terminarmos, precisamos confiar na soberania de Deus. Nas lutas, na adversidade que estamos atravessando, queremos atravessar, nos momentos difíceis, podemos confiar na soberania de Deus. O versículo 13 e o 14, do capítulo 23 de Jó, diz assim: mas quando ele toma a sua decisão, quem pode fazê-lo mudar de ideia? Ele faz o que bem deseja, portanto fará comigo tudo o que planejou. Ele controla o meu destino. Jó confiava totalmente na soberania de Deus. Ele está dizendo assim, ó, ele faz o que bem deseja. Ele faz o que bem deseja. Precisamos confiar na soberania de Deus sobre todas as circunstâncias.
Não precisamos procurar entender por que estamos passando por isso. Mas devemos nos submeter no propósito de Deus e ter a certeza que Ele sabe o que está fazendo. Tem o poder e o controle sobre todas as coisas. A postura que devemos tomar em submissão é de não questionar o porquê, mas uma postura de confiança, crendo que é um propósito para que serve, para algo maior, porque Ele tem um controle sobre todas as coisas. Aonde cessa a lógica humana, começa a intervenção divina. Então, nós não precisamos de questionar o porquê estamos passando por isso, mas ter a certeza que há um propósito divino sobre as nossas vidas para algo maior. Isso nos desafia a confiarmos nos planos do Senhor, as nossas decisões, preocupações, as nossas ansiedades lançarmos totalmente aos pés do Senhor, confiarmos nele. As nossas vidas entregamos a Deus, né? Aquele que é convertido, né? Nós entregamos a Deus, estamos na mão de um Deus que tem todo o controle sobre as nossas vidas e todas as coisas, e tem um poder soberano, né? A decisão que Deus já tomou a nosso respeito, desde a eternidade, Ele fará que se cumpra no tempo dele e não no nosso. Lá em Isaías 46, o versículo de número 10, nos dá essa garantia. Diz assim o texto: que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Então, o Senhor, Ele conhece todas as coisas. Tudo está no controle do Senhor. E tudo quanto Ele planejou, certamente acontecerá. E isso desde a eternidade. Ele já sabe o nosso futuro. Ele conhece todas as coisas. Então podemos descansar no meio das lutas, das tribulações, das adversidades, nos momentos de dificuldades, podemos descansar que o Deus Todo-Poderoso, Ele nos conhece. Mas temos que ter essa certeza como o Jó diz, né? No entanto, Ele sabe aonde vou, aonde você está indo, nos momentos de dificuldade, no momento de luta, de adversidade, a quem você tem recorrido. Jó diz assim, ó, eu sei aonde eu vou. Ele diz assim, pois permaneci nos caminhos de Deus, segui os seus passos e nunca desviei. Não me afastei dos seus mandamentos. Dei mais valor à sua palavra do que o pão diário. Ele conhece aonde cada um de nós está. Não fisicamente, mas espiritualmente. Aonde você está espiritualmente. Aonde está a sua fé depositada em quem? Pois Ele sabe aonde você está. Tenha essa segurança. Busque ao Senhor. Confie no Senhor. Assim como Jó confiou. E com certeza o Senhor te abençoará. Quero orar por você neste momento. Ó Deus, eu oro por milhares de pessoas que neste momento estão passando por lutas, por dificuldades, por adversidades, as quais o Senhor todas conhece. Também, da mesma forma, o Senhor conhece as intenções de coração de cada uma. O Senhor sabe, ó Deus, da motivação de cada um, aonde se encontra, não fisicamente, não geograficamente, mas aonde se encontra espiritualmente. Estão baseadas em quê? Confiando em quem? Em quem? Jó buscava a tua presença, Senhor. Jó se alimentava da tua palavra. E por conta disso ele tinha essa confiança que o Senhor sabia exatamente aonde ele estava. Não fisicamente, mas espiritualmente. Te peço, ó Deus, por intermédio do teu Espírito Santo, que esta palavra venha ao encontro da necessidade de cada um e possa fortalecê-las. Que elas sejam encorajadas a buscar o Senhor em primeiro lugar. Manter essa intimidade, esse nível de intimidade com o Senhor, a ponto de, em qualquer circunstância, ela ter essa convicção de que não está só e que o Senhor está no controle de todas as coisas. Te peço a Deus que essas pessoas sejam fortalecidas por meio da tua palavra, que todas sejam poderosamente abençoadas em nome de Jesus. Deus te abençoe.
Amém.